Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então vamos lá, para a semana de 15 de junho. Já nós estamos finalizando as cruzadas, 2 semanas que a gente está conversando sobre as cruzadas e Por quê? Porque é um assunto muito interessante, é um assunto que não se esgota lá no século XI, nos 200 anos de tentativa dos cristãos em resgatarem Jerusalém dos muçulmanos. Não, as cruzadas são vistas como uma guerra santa, e como guerra santa é um discurso que a gente tem até hoje, principalmente quando a gente analisa os atos terroristas de 11 de setembro de 2001, quando o próprio Bush usou o termo cruzadas para tentar prender, resgatar, analisar, castigar, entre aspas, né, aquele ato de terrorismo do Bin Laden. E o Bin Laden usa também esse termo para justificar a necessidade dos muçulmanos em reorganizarem todo aquele momento. Tá certo? Bom, nós vimos das cruzadas o que? Nós vimos por que ela surge, relacionamos as cruzadas com um novo modo de se organizar em termos de agricultura. Vimos que houve um aumento populacional, esse aumento populacional não estava de acordo com o modo de produção feudal, não havia terras para todos, nem para servos e nem para nobres, o que causou uma grande marginalização entre a Igreja Católica com objetivos variados. Um objetivo era deslocar os marginalizados para a região de Jerusalém, deixando um momento de paz na Europa. Outro era tentar fazer as pazes, entre aspas, com a Igreja Ortodoxa, que tinha se separado da Igreja Católica do Ocidente com o cisma do Oriente. Queria-se, na verdade, reforçar e aumentar o poder da Igreja Católica. Por quê? Porque a religião muçulmana era uma religião que estava crescendo demais desde o século VII. As invasões foram grandes, nós vimos, principalmente no século VIII. Então, essas cruzadas, elas têm uma visão, assim, econômica. Está faltando dinheiro, tem gente marginalizada fora do sistema, que pode estar questionando o sistema ou virar bandidos. Existe o objetivo de conseguir, então, terras para quem não tem, alimento para quem não tem, e tem a questão religiosa também, que é o discurso de Clemente que nós analisamos, que era o discurso de resgatar a Terra Santa, Jerusalém, o Santo Sepulcro, aonde Jesus tinha sido enterrado, certo? Então esses são os motivos. As cruzadas foram 8 cruzadas. Essas 8 cruzadas levaram em média 200 anos. São 6.000 quilômetros que eles percorriam, a maior parte a pé. Então, por que as cruzadas fazem, entre aspas, sucesso? As cruzadas vão levar, na verdade, a como eu posso falar, uma total reorganização do modo de produção feudal. As cruzadas vão fazer com que tenha uma maior circulação de moedas, de mercadorias que vêm do Oriente. Com as cruzadas, nós vamos ter o mar Mediterrâneo sendo libertado do domínio muçulmano, que estava desde o século VIII dominando todo o mar Mediterrâneo, rompendo todo o comércio. E não se esqueçam, nós estamos falando do século XI e XII. Se vocês recordarem que nós estudamos sobre a Guerra de Reconquista, a Guerra de Reconquista ainda está sendo travada na Península Ibérica. Ainda os muçulmanos estão travando também uma guerra, também considerada santa, na Península Ibérica. Os cristãos estão tentando se livrar também dos muçulmanos. Então, há muitas consequências. A volta do comércio, o declínio do modo de produção feudal, na medida em que centraliza mais o poder na mão dos reis, de um exército formado pelos nobres. Isso vai tirando o poder dos senhores feudais.
E não se esqueçam, a religião ela é muito forte, as pessoas iam. O apelo da Igreja Católica era forte, as pessoas queriam realmente e acreditavam que indo para as cruzadas e salvando o Santo Sepulcro dos muçulmanos estariam caminhando para o céu, para total liberdade, para total perdão, além de conseguir, logicamente, comida, como diz o discurso de Clemente, além dele prometer a salvação eterna, ele dizia: numa terra de infiéis, aonde jorra leite e mel, não é justo que os fiéis passem fome na Europa. Então a gente está vendo tudo isso. Eu selecionei 2 textos muito importantes para vocês. Um é um texto de um livro que fala dessas consequências da volta do comércio, do fortalecimento das cidades, e o outro é sobre as consequências da cruzada, mas é um texto da mais de revista histórica, né? Então, é muito importante que vocês leiam os 2 textos, são textos riquíssimos. O segundo texto tem muitos detalhes que não são necessários vocês saberem, mas é bom conhecer a questão que as batalhas foram complicadas, a importância de Saladino muçulmano nesse momento. Então, eu espero que vocês leiam o texto. Tudo que nós conversamos aqui está muito bem explicado nos textos e dessa maneira a gente vai finalizando as cruzadas para compreender como as cruzadas foram responsáveis pela desintegração do modo de produção feudal. Lógico que isso não é uma questão de dias, meses e nem de anos, é uma questão de século, mas que começa com as cruzadas. Então, um beijo bem grande para vocês. O Meet vai ser de manhã, não à tarde, 10h45, e eu espero lá para a gente ter uma conversinha sobre as